A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Chegamos ao capítulo 7 da nossa série de estudo bíblico do Evangelho segundo escreveu Mateus. Aqui acima eu vou deixar a playlist para que você acompanhe os estudos anteriores desta série. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará também uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que vos façam os homens, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa,
e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 7 de Mateus, que é mais um capítulo de ensinos de Jesus, e do versículo 1 ao versículo 6, Jesus ele vai nos ensinar a forma certa de fazer um julgamento, a forma certa de julgar o próximo. E a base para este julgamento é a nossa própria vida. A base para este julgamento é a nossa própria conduta. A base para este julgamento é a nossa obediência, é a nossa vida com Deus. E Jesus, ele vai dar à multidão instruções de como se deve proceder o julgamento, o julgar o próximo. E Jesus, do versículo 1 ao versículo 6, ele não é contra o julgar. Jesus, ele não é contra ao julgar o próximo, ao fazer o julgamento. Jesus é contra ao julgar de forma injusta. Jesus é contra a um julgamento que é baseado na hipocrisia. Amém? A base deste ensino de Jesus sobre o julgamento é: não seja hipócrita. Não queira que o outro faça aquilo que você não faz. Não queira cobrar do outro o que você não faz. Não queira que o outro lhe dê aquilo que você não dá para ele. Jesus está falando de um julgamento, de um julgar baseado na verdade, baseado na retidão, baseado na nossa própria conduta. Como nós falamos, Jesus não é contra o julgamento, mas ele nos ensina qual o princípio do julgar. Ele vai dizer que devemos julgar, mas primeiro devemos nos examinar antes de julgar. Ele estava dizendo e continua a dizer na sua palavra: não julgue, para que você não seja julgado. Glória a Deus por isto. Se a pessoa julga o outro porque o outro mente, e essa pessoa também mente, isto é um julgamento hipócrita. É um julgamento errado. Está julgando o outro por ele mentir, e a pessoa mesmo também mente. Como é que você e eu vamos julgar uma pessoa que mente se nós mesmos mentimos? Isto não se deve fazer. Jesus, ele ensina
o julgar de forma correta. Jesus não proíbe julgar. Ele proíbe o julgamento de forma injusta, de forma hipócrita. Nós vemos um exemplo em Pedro e Paulo. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 14. Abra comigo a sua Bíblia. No capítulo 2 do livro de Gálatas. E o versículo 14 diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro, ele agiu com hipocrisia. Ele queria que os gentios vivessem como judeus, coisa que ele não vivia como gentio, mas ele queria que os gentios vivessem como judeu. E Paulo, ele vai repreender Pedro. Ele vai pronunciar um julgamento sobre Pedro. Paulo podia fazer isto? Podia. Podia, porque Paulo, ele não obrigou os gentios a viverem como judeus. Pedro, ele sendo judeu, queria que os gentios vivessem como judeu. Paulo, sendo judeu, não obrigou os gentios a viverem como judeus. Então Paulo, ele tinha base para repreender Pedro. Paulo, ele tinha condições de julgar Pedro, porque Paulo estava agindo certo e Pedro estava agindo errado. É onde deviam julgar. Se uma pessoa faz errado e você não comete o mesmo erro que a pessoa cometeu, você tem autoridade para julgar esta pessoa. Mas como deve ser o julgamento? Capítulo 6 de Gálatas, versículo de número 1, está escrito assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais ou não sejas também tentado. Se pegamos o irmão, se o irmão comete uma falha, se o irmão comete um erro e é surpreendido, é necessário que o irmão seja repreendido, mas de forma sábia, com sabedoria, com prudência, para que não caia na mesma tentação, no mesmo erro do irmão. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12: você que está em pé, cuidado para que não caia. Então, o julgar é algo muito sério. E nós que temos falha, nós que erramos, e vamos corrigir o irmão pelo mesmo erro que nós temos, pela mesma falha que nós temos, não podemos fazer isso. Amém? Então que Deus ele nos ajude a não julgar. Que Deus ele nos ajude a agir de forma justa, de forma correta. Já no capítulo de número 7 ainda, versículo 12, versículo 7, do 7 ao 12, Jesus vai trazer os 3 passos para ser atendido por Deus. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Pedi
e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Não é bater por bater. Não é pedir por pedir. Não. Isto fala de uma perseverança, de uma insistência. Pedir, buscar e bater. Perseverar. Não desistir enquanto não abrir. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Está vendo? Fé, convicção, certeza. Mas como deve ser esse pedido? Não é pedir o que eu quero pedir. É o pedir conforme a vontade de Deus. Capítulo 4 de Tiago está escrito: pedes e não recebes. Porque pedes mal? Pedes para o vosso próprio deleite. Este tipo de pedido não glorifica a Deus, não exalta a Deus, não é dentro da vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 João: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o pedir, ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Lembra no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 36, quando Jesus está com os discípulos no jardim do Getsêmani? E qual é a oração de Jesus? Qual é o pedido de Jesus? A oração foi: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Jesus pediu. E depois ele disse: mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, ela deve ser feita dentro da vontade de Deus. Que às vezes você ora, você pede a Deus algo que não está na vontade de Deus para a sua vida. Capítulo 8 de Samuel, o que é que diz? Que os israelitas, eles pediram a Deus um rei. Os israelitas, eles pediram a Deus um rei. 1 Samuel capítulo 8. Mas aquele pedido não era da vontade de Deus. Eles não fizeram um pedido a Deus dentro da vontade soberana de Deus. E eles pediram, insistiram, pediram, insistiram. E Samuel foi orar ao Senhor. E quando Samuel foi orar, Deus disse a Samuel: escute o que o povo diz. Dê um rei para eles. Eles não estão rejeitando você, Samuel, estão me rejeitando para que eu não seja o rei deles. E Deus permitiu. Quem foi o rei deles? Saul. Foi bom? Não. Foi mau, desobediente. Capítulo 15. Desobedeceu uma ordem que Deus deu a ele por meio de Samuel. Então,
Veja como é grave fazer um pedido a Deus fora da vontade dele. Ele sabe o amanhã. Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando você orar, ore, mas ore dentro da vontade de Deus. Peça, mas peça dentro da vontade de Deus. Mas como orar de uma forma que seja dentro da vontade de Deus? Esta oração, ela deve ser uma oração na dependência do Espírito Santo. Não é você orando aquilo que você quer, é você orando aquilo que o Espírito Santo coloca na sua mente, no seu coração, para você orar a Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa espetacular. É você orar guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo orando através de você a vontade de Deus para a sua vida. É o Espírito Santo colocando no teu coração quando você vai dobrar o joelho para orar. É o Espírito Santo quem te guia, quem te conduz, e você começa a orar. Não uma oração baseada pelo ego, porque o ego quer sempre aquilo que lhe faz bem. Deus é diferente. Amém? Deus quer para a tua vida o que glorifica e exalta Ele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito assim. Romanos 8 e o 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar conforme a vontade de Deus, mas o Espírito Santo, quando estamos orando, ele intercede por mim e por você. Por isso que a oração, ela deve ser feita na dependência do Espírito Santo. Amém? Pedi e dá-se-vos-á. Batei, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Glória a Deus por isto. Entendeu agora? Peça. Busque. Bata. Segundo a vontade de Deus. E a vitória, ela vai chegar. Capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Agora Jesus fala sobre porta larga e porta estreita, que por muitos anos vem sendo ensinado que a porta larga é o inferno, que a porta larga é o mundo, que o caminho estreito é o céu, que a porta estreita é o céu. Se alguém quiser salvar-se, se alguém quiser ser salvo, tem que entrar pela porta estreita, tem que sofrer, tem que pagar o preço, tem que obedecer, tem que fazer um monte de regras. E Jesus não falou disso. Salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Capítulo 2, versículo 8 ao 9 de Efésios, está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Capítulo 2, versículo 11 de Tito, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens são todos os eleitos de Deus. Todos os homens de Tito 2:11 são todas as ovelhas. Jesus disse: o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Ovelha são os eleitos, ovelha são os escolhidos, ovelhas são todas as pessoas que Deus, por intermédio de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, Ele deu a salvação. Amém? Capítulo 1, versículo 9 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que nos salvou. Bendito e santo é o nome do Senhor. Ainda em Tito capítulo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, diz assim, e o versículo 7, Tito capítulo 3, do 4 ao 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens eleitos, os homens escolhidos, as ovelhas, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Você percebe que Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14 não fala de salvação, fala de religião. Religião é porta larga. Religião é caminho largo. Religião é caminho espaçoso. E Jesus disse: entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado. Que caminho é este? É a nova dispensação. É a dispensação da graça. Capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Abra comigo sua Bíblia. Em Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10. Diz assim, Hebreus 10, 19, 20 e 21. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Um novo e vivo caminho, a dispensação da graça. Capítulo 6, 14 de Romanos, está escrito: o pecado não terá domínio sobre você, porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porta estreita é a graça. Caminho apertado é a graça. E por que é apertado? E por que é estreito? Porque para o tempo da graça, Deus deu, por intermédio de Jesus, o Evangelho da graça. Capítulo 20, versículo 24 de Atos. Mas a minha vida em nada tenho por preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando Jesus disse, entrai pela porta estreita, ele estava dizendo, entre pelo caminho da graça, ande na nova dispensação da graça. E andar na nova dispensação da graça é andar conforme o Evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus por isto. Então, porta larga, religião. Porta estreita, dispensação da graça. Viver a graça de Deus. Ainda aqui no capítulo 12, versículo 28 de Hebreus, diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Aleluia! Bendito e santo é o nome de Deus. Glorificado seja Deus. Chamada de Deus para vivermos na graça e pela graça. Glória a Deus. Ainda em Mateus capítulo 7, dando continuidade ao capítulo 7, Jesus vai falar do versículo 15 ao versículo 20, como identificar um falso profeta. Ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus. O fruto fala mais alto do que a palavra. O que é o fruto? É o testemunho. O que é o fruto? É a conduta. O que é o fruto? Capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Jesus nos manda observar os frutos e não os dons. Se bem que muitas pessoas se deixam levar pelos dons espirituais. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele chama cada um de nós para colocar a nossa atenção nos frutos. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Que árvore é você? Quem é a árvore boa? Quem é a árvore má? Aqui também podemos falar das duas sementes, o bode e a ovelha. O de Deus e o do diabo. O filho da perdição e o filho da salvação. Você que está ouvindo esta palavra, você é ovelha. Você é filho de Deus. E você tem dentro de você o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem frutos para manifestar através de você e através de mim. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Que venhamos pedir graça a Deus
para que o Espírito Santo, através da nossa vida, venha manifestar os seus frutos: o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, o gozo, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança. Frutos do Espírito Santo. Glória a Deus por isto. Capítulo 7, 21 ao 23, aqui também é a continuação. E ele vai dizer assim, 7, do 21 ao 23 de Mateus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez eu reforço, não confunda dons espirituais com frutos do Espírito Santo. Expulsar demônios, curar, profetizar em nome de Jesus é dom, não é fruto. Profetizar, curar em nome de Jesus, falar línguas estranhas, não é dom, é fruto. Não se mede um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos dons espirituais. Não se mede um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos dons espirituais. Não, não. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a profecia, o dom da profecia, é necessário na igreja. O dom de cura, o dom de língua. O que é o dom de língua? O dom de língua é o sinal de que Jesus está prestes a encontrar-se com a sua igreja. O dom de línguas é o sinal que estamos, é um dos sinais de que estamos nos últimos tempos e que a igreja está próxima a ser levada. É um dos sinais, não é o único, é um. Louvado seja Deus. Dons espirituais versus frutos do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Então, não julgue um homem de Deus, uma mulher de Deus, por falar língua estranha, por curar, por ter revelações, por Deus usar. Não julgue não. Deus usa pela misericórdia. Deus usa para que o outro que está recebendo a mensagem seja beneficiado. Já os frutos é diferente. O fruto é a manifestação da essência de Deus através de nós. Então a pessoa pode falar língua estranha, pode pular, pode rodopiar, pode profetizar, pode ter visão. O que foi que Paulo escreveu em 2 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: dons espirituais versus fruto do Espírito Santo. E é o que Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons espirituais, mas uma igreja vazia dos frutos do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja cheia
dos dons espirituais, mas vazia do fruto ou dos frutos do Espírito Santo. Então, Paulo, ele é usado por Deus para dizer assim, capítulo 13 de 1 Coríntios, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que time, e ainda que tivesse o dom de profecia, eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Louvado seja Deus. Que coisa linda. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destas é o amor. Segue o amor, capítulo 14, primeiro. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Dons espirituais e fruto do Espírito Santo devem andar juntos, de mãos dadas em nossas vidas. Glória a Deus por isto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons espirituais, cheia de profecias, cheia de línguas estranhas, capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas vazia dos frutos do Espírito Santo. E o que Jesus está falando em Mateus capítulo 7 é uma advertência para mim e para você, para não se iludir com as pessoas que profetizam, que Deus usa na cura, na revelação, nas línguas estranhas. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso ver Deus usando. Mas Jesus está dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus não está falando de salvação. O reino dos céus não é o céu. O reino dos céus não é salvação. O que é o reino dos céus? Romanos capítulo 14, versículo de número 17, está escrito na palavra do Senhor. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Jesus está dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai desfrutar da minha paz, da justiça, da verdadeira alegria. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é que você está? Você desfruta da paz de Deus, a paz que ultrapassa todo o entendimento. Por que é que a paz de Deus, ela ultrapassa todo o entendimento? É porque as pessoas não entendem como pode uma pessoa estar debaixo de tanta luta, de tanta adversidade, de tanto problema, de tanta perseguição e ainda estar em paz. Você consegue explicar isto? Louvado seja Deus. Capítulo 7, 24 ao 27, onde ele fala dos dois alicerces. E ele vai concluir com o versículo 28 e o 29. Ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o discurso que ele falou, do capítulo 5 ao capítulo 7, o sermão da montanha. E ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Você escutou os estudos anteriores do Sermão do Monte? Jesus está se referindo ao Sermão do Monte, estas minhas palavras. Do capítulo 5 ao capítulo 7. E ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Eu quero lhe convidar a escutar o capítulo 5 e o capítulo 6 do Sermão do Monte. Amém? E ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque a palavra é rocha. Glória a Deus por isto. E diz o versículo 23, 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre esta palavra, sobre o sermão da montanha, sobre as revelações que Jesus trouxe. E aquele que escuta e não pratica é o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a religiosidade, sobre a hipocrisia, sobre uma vida fingida, uma vida cristã que não é autêntica. E diz a Bíblia: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína, a sua queda. Uma grande diferença entre uma pessoa que tem a sua fé alicerçada em Cristo, na sua palavra. Todos nós, na vida de todos nós, vem chuvas, rios, ventos,
na vida de todos. Capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, está escrito: no mundo tereis aflições. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Mas a diferença não é no estar. A diferença está no ser. Ser fiel à palavra. Estar alicerçado. Ser um crente, um filho de Deus, com a sua fé alicerçada na palavra de Deus. Aqui concluímos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E quando Jesus conclui o discurso, as pessoas ficam admiradas, ou seja, maravilhadas da sua doutrina. Louvado seja Deus. Que Deus continue lhe abençoando. Em nome de Jesus. Curta, compartilhe. Eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal. Juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima.